Graça e paz, irmãos. Cumprimento aqueles que nos assistem também pela internet, que Deus possa abençoar a nossa vida por intermédio da exposição da palavra do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós vamos seguir a nossa série de exposição do texto sagrado e hoje nós iremos falar sobre o poder de Cristo sobre os demônios, ou o poder de Cristo sobre as forças espirituais do mal. E nós vamos fazer isso à luz de Mateus, capítulo de número 8, e nós vamos ler alguns versos bíblicos da palavra do nosso Deus, começando do verso 28 até o verso de número 34. Nós vamos falar sobre o poder de Cristo sobre os demônios, seu poder e autoridade sobre o reino espiritual do mal. E talvez se as crianças quiserem uma dica de desenho, você tem várias possibilidades dentro do texto, desde um homem endemoniado até um cemitério, até um porco. Então você pode usar a sua criatividade aí, fazer um desenho concernente ao texto ou à pregação da palavra de Deus. Mateus capítulo 8, do verso 28 ao 34, está escrito assim: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, veio-lhes ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando tão longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogaram: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar. E nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhes rogaram que se retirasse da terra deles. Oremos, irmãos, ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai celestial, Rei de todo o universo, Criador dos céus e da terra, exaltado entre as nações, na Tua presença, Senhor, eu me achego no nome de Cristo e quero Te agradecer, ó Deus, por esse nosso momento de adoração pública e solene e principalmente, ó Deus, nesse momento em que o Senhor se direcionará aos nossos corações. A minha oração, ó Deus, nessa noite de hoje é que o Senhor possa abençoar a vida do Teu povo aqui nesse lugar. E que essa mensagem também possa ser um instrumento, ó Deus, de salvação na vida daqueles que escutam pela internet e não têm o seu coração regenerado pelo Espírito Santo. Eu oro, ó Deus, e quero pedir ao Senhor que o Teu povo, nesta noite, tenha um coração receptivo à Tua palavra. Que eles se esqueçam, ó Deus, do mensageiro que prega e que eles se lembrem, ó Deus, da mensagem pregada. Pois nós cremos que quem verdadeiramente transforma o homem não é o mensageiro, mas é a mensagem quando utilizada pelo Teu Espírito para aplicá-la, ó Deus, no mais íntimo e profundo do nosso ser. Fique conosco nessa noite de hoje e que venhamos deslumbrar o nosso coração diante do nosso Senhor Jesus, aquele que tem autoridade sobre doenças e enfermidades, aquele que é legislador, aquele que tem poder sobre as forças da natureza e aquele que tem toda a autoridade sobre as forças das trevas. Por isso, ó Deus, que possamos ter o nosso coração impactados pelo nosso Senhor Jesus, Pai, aquele que é Rei sobre todas as coisas. Fique conosco, nos abençoe, em nome do Teu Filho. Amém. Meus irmãos, no último domingo passado, nós ouvimos sobre o poder de Cristo concernente às forças da natureza, a autoridade de Jesus
sobre as forças da natureza. E nós vimos isso nos versos 23 a 27, quando Jesus Cristo acalma uma tempestade terrível no meio do mar da Galileia. Quando os seus discípulos estavam dentro do barco e ele estava dormindo, os discípulos clamaram a Jesus pedindo socorro, e Cristo, ele desperta-se do sono e ele acalma a tempestade com o poder da sua palavra. E quando ele faz isso, ele está mostrando o seu poder e sua autoridade sobre as forças da natureza. Quando Jesus estava em Cafarnaum e ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco e passassem para outra banda, Jesus estava em direção à região de Gadara. E ele estava em direção a Gadara porque ele sabia que lá iria acontecer feitos extraordinários. E nós vamos pensar sobre isso nessa noite de hoje. Quando Jesus manda eles atravessarem o mar da Galileia, eles chegam à região que é conhecida como Gadara. Lá no Evangelho de Marcos, ele usa o termo Gerasa. E aqui nós temos aquilo que chamamos de variante textual dentro da crítica bíblica. Nós temos um relato da libertação desse homem da região de Gadara no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E quando nós fazemos um paralelo com o Evangelho de Mateus, nós temos algumas variantes. Por exemplo, Mateus ele registra 2 endemoniados. Marcos fala de 1 endemoniado. Mateus fala de um endemoniado que morava em Gadara. E Marcos fala de um endemoniado que morava em Gerasa. Então a gente percebe que existem pequenas discrepâncias nos relatos dos evangelistas. E eu vou tentar explicar como ajustar essas discrepâncias ao relato bíblico. A região de Gadara era uma região que ficava em um local chamado Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas, ou seja, cidades pagãs. E eu já queria que na sua mente você guardasse essa informação, porque ela é importante no decorrer da exposição. Gadara não era uma cidade de judeus, era uma cidade de gregos pagãos. Era uma cidade de pessoas que adoravam falsas divindades. E nós temos indícios bíblicos disso. Nós sabemos que na região de Gadara era comum a criação de porcos, o que não era comum entre os judeus, porque os judeus não criam porcos por ser considerado um animal imundo. Portanto, o judeu não cria porco e ele não come carne de porco. Ou seja, em uma região onde existe o comércio de porcos, que era comum como existia em Gadara, não pode ser uma região dominada pelo povo judeu. Então a região de Gadara fazia parte de Decápolis, que era esse conjunto de 10 cidades, e era uma cidade composta por gentios, por gregos, por pagãos. E é interessante que era uma cidade importante, pois ela ficava na fronteira entre a Jordânia e Israel. Então era uma cidade estratégica comercialmente falando. Ela foi fundada pelos gregos no século 3 a.C. e conquistada posteriormente pelos romanos. Ela era uma região montanhosa e existiam muitas cavernas em Gadara. E por que é importante essa informação geográfica de que em Gadara existia cavernas? Porque naquela época os cemitérios, na verdade eram cavernas. Naquela época os túmulos não é como nós temos hoje nos nossos cemitérios atuais em locais urbanizados. No Antigo Oriente, os túmulos eram feitos dentro de cavernas. Portanto, quanto mais montanhosa fosse a região, mais caverna existia, e elas serviam como uma espécie de túmulo de sepultura. Então a região de Gadara era uma região cavernosa, era uma região montanhosa. Portanto, dentro das cavernas de Gadara, eles depositavam ali o corpo do defunto. Essas informações, elas são importantes. Mas voltando ao que eu falei a princípio, nós temos pequenas discrepâncias nos relatos bíblicos. Por um lado, a gente vê que Marcos, em vez de dizer que Jesus foi à região de Gadara, ele vai dizer que Jesus foi à região de Gerasa. E a pergunta que eu faço para nós é: Jesus foi a Gadara ou Jesus foi a Gerasa? Algumas explicações surgem para tentar harmonizar essa discrepância aqui. Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, Gadara era a cidade e Gerasa era a região. Então, tanto faz você dizer que Jesus foi a Gadara ou a Gerasa. Por exemplo,
Se eu falar que eu moro em Caruaru, é uma informação certa? Sim. E se eu falar que moro em Pernambuco, é uma informação certa? Sim ou não? Sim. E se eu falar que moro no Brasil, é uma informação certa? Sim. Alguns estudiosos vão justamente explicar a discrepância dessa forma, dizendo que Gadara era a cidade e Gerasa seria a região. Entretanto, essa informação, esse entendimento, ele não goza de muitos privilégios dentro da academia. Por quê? Porque Gerasa era uma região também que ficava a 50 quilômetros do Mar da Galileia, distante de Gadara. Ou seja, Gadara e Gerasa seriam locais distintos, não o mesmo local. E se essa informação está correta e pela geografia bíblica ela está, o que nós precisamos entender é que quando Marcos traz Gerasa e Mateus traz Gadara, é muito provável que aqui a gente tenha uma variante textual. E o que significa isso? Que possivelmente foi um erro de copistas na transmissão do texto sagrado. Eu não quero me adentrar muito nesse assunto, que ele é muito complexo. Mas uma vez que a própria geografia mostra que são dois locais distintos, e um evangelista traz um local e o outro evangelista traz outro, é provável que tenha sido erros de copistas. Agora, o outro ponto também, que é interessante na passagem, é que Mateus, ele traz o relato de dois endemoniados e Marcos traz o relato de um endemoniado. A pergunta é, são dois ou era somente um? Nós chamamos também isso de problemas sinóticos, que são as discrepâncias entre as narrações dos evangelistas. Então a pergunta é, eram dois ou eram um? Na verdade, o relato de Mateus, ele tem uma prioridade maior sobre o relato de Marcos. Então é bem provável que de fato eram dois endemoniados. Entretanto, Marcos, quando vai descrever o evento, ele foca somente em um endemoniado, porque um endemoniado chamou a atenção dele. Alguns vão dizer que na verdade era um casal de endemoniados, era um homem e uma mulher. E quando Marcos frisa somente um endemoniado, ele está falando do homem possesso. Outros vão dizer que na verdade eram dois endemoniados, mas somente um se converteu depois de liberto, e Marcos dá ênfase ao que se converteu. Essas possibilidades, elas são possíveis. Por exemplo, se eu quiser trazer alguma explicação para tentar ilustrar o que eu estou falando, eu diria o seguinte, por exemplo, se um dia eu chegasse no aeroporto de Recife, e eu visse lá a delegação da seleção brasileira, eu visse os jogadores da seleção brasileira de 2002, porque os de hoje eu não sei quem são, só sei alguns. E de repente eu visse lá os jogadores da seleção brasileira, e eu chegasse aqui para os irmãos e falasse, irmãos, eu fui no aeroporto e sabe quem eu vi? Ronaldo Fenômeno. Seria uma informação correta, sim ou não? Sim, porque eu vi ele, mas estava toda a delegação lá. E se outra pessoa fosse lá e trouxesse um relato, poderia dizer, rapaz, lá eu vi Ronaldo Fenômeno, Cafu, Roberto Carlos, poderia trazer mais nomes. Mas o fato de eu trazer um nome não significa que o relato é mentiroso. E é importante entender isso, porque quando os evangelistas narram um evento que aconteceu no ministério de Jesus, eles fazem isso a partir da sua perspectiva. É por isso que há discrepância. Se você fosse um juiz no tribunal e você fosse ouvir duas testemunhas sobre um fato que aconteceu, e as testemunhas concordassem em tudo, gênero, grau e número, você iria desconfiar do relato. Você iria dizer, olha, eles combinaram para trazer esse relato aqui, está muito parecido, não tem discrepância nenhuma. Então essas pequenas discrepâncias dos evangelhos não provam que os evangelhos são falsos, mas provam que os evangelhos são verdadeiros. Outro ponto também importante, meus irmãos, é que a Bíblia vai narrar algumas características desses homens, desses dois endemoniados aqui. Primeira característica é que o texto bíblico vai dizer que eles viviam em sepulcros, eles viviam em cemitérios. Veja aí o que diz o versículo de número 28 e 29. Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhes ao encontro dois endemoniados saindo dentre os sepulcros.
E é interessante que esses endemoniados, eles perderam o seu convívio social. Eles foram possuídos por espíritos malignos, que segundo o relato de Marcos, seria uma legião de demônios. E uma legião de demônios são 6.000 demônios dentro de uma pessoa só. Como o demônio não tem tamanho, como o demônio não tem cor e nem tem cheiro, porque ele é simples, ele é espírito, em uma pessoa só pode habitar sim uma legião de demônios. Então Marcos traz esses detalhes que Mateus não traz. Ele diz que eram uma legião de demônios. Então essas duas pessoas estavam possessas. Eles perderam o convívio social e eles moravam dentro dos túmulos, dentro das sepulturas. É bem verdade que eles foram segregados pela sociedade, porque ninguém queria duas pessoas agressivas. Marcos diz que eles quebravam correntes. E se eles quebravam correntes, o que eles não faziam com o osso humano? Se esses endemoniados, eles quebravam ferro, o que eles não podiam fazer com o osso de um braço de uma pessoa? Então as pessoas tinham medo desses homens. Tinham medo deles. Então eles foram segregados e eles viviam dentro dos túmulos. Eles perderam o convívio social. E eles também eram violentos. O texto diz que ninguém passava pelaquela região porque as pessoas tinham medo. Medo de quê? Medo de serem atacadas por aqueles dois homens possessos de espíritos malignos. Então as pessoas tinham medo deles. Eles podiam atacar aquelas pessoas. Então eles eram altamente violentos. E eles causavam medos terríveis nas pessoas que por ali passavam. Outro ponto importante é que no verso 29, veja o que os demônios dizem. E eis que gritaram. Quem gritou? Os homens endemoniados. Entenda que quem está gritando aqui é o homem influenciado pelos demônios. Veja o que ele diz. Que temos nós contigo, filho de Deus? Irmãos, os próprios demônios reconheceram que Cristo era o Filho de Deus. Tiago diz que os demônios creem e tremem de medo. O próprio Satanás e os espíritos malignos, eles reconhecem que Jesus é Filho de Deus. Irmãos, isso aqui é humilhante para pecadores. Quantos pecadores não reconhecem que Cristo é o Filho de Deus? Dizem que Jesus foi um simples filósofo, um simples profeta, um mestre de moral, mas que ele não é filho de Deus. Quando um homem diz que Jesus não é filho de Deus, nem os demônios chegaram a esse ponto, porque os demônios reconhecem que verdadeiramente Cristo, ele é o Filho de Deus. Quando ele diz que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, eles estão reconhecendo que de fato Cristo Jesus é o Deus encarnado. Os demônios reconhecem a autoridade de Cristo. E ele diz algo interessante aqui também. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? O que os demônios que queriam dizer quando eles falaram isso? Viestes aqui. Aqui aonde? Alguns vão dizer que seria aqui em Gadara, na região de Gadara. Mas outros vão dizer que quando os demônios dizem o que viestes fazer aqui, não é em Gadara, mas é no mundo. Irmãos, é importante frisar para nós que dentre vários aspectos da obra redentora de Jesus, um dos aspectos seria pisar e esmagar a cabeça de Satanás. Cristo também, ele é aquele que vai julgar os espíritos malignos. Então, quando o texto diz, a que viestes aqui atormentar-nos, Dr. D.A. Carson, ele vai dizer que aqui seria uma referência ao mundo. Então, quando os demônios dizem, viestes aqui nos atormentar, eles estão dizendo, descestes da glória dos mais altos céus e viestes a esse mundo para nos atormentar antes do tempo. Os demônios reconheciam que Cristo vai julgá-lo. Os demônios reconhecem que eles serão condenados, que eles serão atormentados. E quando isso vai se dar? No dia do juízo final. Os próprios demônios sabem que eles estão perdidos. Os próprios demônios sabem que não há esperança de redenção para eles. E que eles serão julgados por meio do Filho de Deus. Então, quando Jesus vem ao mundo, eles ficam assustados e dizem, foi antecipado o nosso julgamento? Aí veja o que o texto diz. Ora,
andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Mais uma vez reitero, essa não é uma região dominada por judeus, mas é uma região dominada por gentios por causa do comércio de porcos que existiam na região de Gadara. Então os demônios lhes rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Marcos traz mais um detalhe. Ele vai dizer que essa manada de porcos era 2.000 porcos. Então eram muitos porcos. Então eles pedem a Jesus: se vai nos expulsar, nos expelir, manda que entremos naquela manada de porcos. E a pergunta é: por que os demônios pediram isso? Por que eles pediram para entrar na manada de porcos? Algumas possibilidades. A primeira delas é que o demônio, por ser um ser espiritual, ele precisa de um corpo para se manifestar fisicamente nesse mundo. E alguns vão dizer que eles pediram para entrar nos porcos porque eles queriam um corpo para possuir. Irmãos, essa é uma possibilidade, mas eu penso que ela não é uma possibilidade real. Primeiro, porque os demônios, eles foram criados sem a necessidade de um corpo. Quem tem a necessidade de um corpo somos nós, mas os demônios não têm, porque eles são espírito puro. Eles não têm necessidade de um corpo. Outros vão dizer o seguinte, que eles pediram para entrar nos porcos porque os próprios demônios fizeram a seguinte leitura: se ele nos mandar para os porcos, nós vamos jogar esses porcos no precipício e a cidade vai expulsar Jesus de lá. E foi o que aconteceu. Por mais que os demônios não conheçam o futuro, eles podem fazer conjecturas que podem acontecer. Nós fazemos isso na nossa vida. Que dirá os demônios? Então, quando eles pedem para entrar nos porcos, é porque eles tinham em mente precipitar os porcos para que a cidade entrasse em uma comoção e expulsasse Jesus de lá. Para que aquelas pessoas se mantivessem cativas a eles. E a pergunta é: se isso é verdade, e Jesus sabia dessa conjectura dos demônios, por que ele permitiu? Mais uma vez, Dr. D.A. Carson, ele responde quando ele diz que Jesus queria deixar evidente a incredulidade do povo de Gadara. Jesus queria deixar em evidência que a cidade de Gadara era uma cidade incrédula. Detalhe, era uma cidade gentílica. Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Jesus agora está num ambiente gentílico e os gentios estão rejeitando ele também. Jesus foi rejeitado não só por judeus, Jesus também foi rejeitado por gentios. Então Jesus sabia que se aquela manada de porcos se precipitasse, o povo iria expulsá-lo. E Jesus deixa isso acontecer para evidenciar a incredulidade das pessoas de Gadara. Então é o que acontece aqui. Então Jesus diz o seguinte: pois ide, ordenou-lhe Jesus, verso 32, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar. O mar aqui é o mar da Galileia, provavelmente, e nas águas pereceram. Aquela manada de porcos se precipitou das montanhas dentro do mar. Lembre-se que Gadara é uma região montanhosa. Então os demônios entraram dentro dos porcos e os porcos se precipitaram. Irmãos, eu nunca vi um porco endemoniado na minha vida, mas um porco é um bicho bagunceiro. Se você der uma pancada no porco, ele grita muito. Eu imagino um porco endemoniado. Deve ser um escândalo terrível. Já imaginou uma manada de 2.000 porcos possuídos por demônios? Como seria? Não dá nem para a gente imaginar na nossa cabeça. Então aquela manada se precipitou despenhadeiro abaixo e morreram nas profundezas do mar da Galileia. E provavelmente aqueles espíritos malignos deixaram aqueles porcos, pelo que naturalmente a gente percebe na leitura da passagem das Escrituras. E veja o que diz o texto bíblico. Fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas as coisas e o que acontecera aos endemoniados. Os porqueiros aqui são os que cuidavam de porcos. Então quando eles viram os porcos tudo endemoniado, batendo no outro, chiando, gritando, caindo de um despenhadeiro abaixo, eles ficaram assustados. E eles foram para a cidade e contaram o que aconteceu. E sabe o que diz o texto bíblico? Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo-lhe rogaram que se retirasse
do meio deles. Irmãos, Cristo libertou 2 almas. Quanto vale uma alma? Qual o preço de uma alma? Quem vale mais, uma alma de um ser humano ou um cachorro? Quem vale mais, um ser humano ou um cachorro? Quem vale mais? Na nossa sociedade é o cachorro. Mas, biblicamente, quem vale mais é o ser humano. Se um ser humano vale mais do que um cachorro, quem vale mais, um ser humano ou 2 cachorros? Ser humano. E se for 3 cachorros? E se for 2.000 cachorros? O ser humano. Quem vale mais? 2 almas, 2 vidas ou 2.000 porcos? Irmãos, nós estamos numa inversão de valores terrível na nossa sociedade, em que se humanizam os animais e animalizam os seres humanos. Animais são criados como gente, e gente é tratado como bicho. A cidade de Gadara deveria olhar para aqueles 2 homens que durante muitos anos viviam no sepulcro e dizer: o Filho de Deus chegou aqui, libertou 2 homens. Isaías disse que ele veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo, e a profecia vai se cumprindo em Jesus, mas eles rejeitaram Jesus por causa dos porcos. Eles rejeitaram Cristo por causa dos porcos. E eles deveriam receber Cristo por causa dos endemoniados libertos. Mas eles olharam para os porcos e viram a perca que eles tiveram, o dano financeiro, e olharam para Jesus e disseram: sai daqui, sai da nossa região. E Jesus foi rejeitado pela cidade de Gadara. Eles não olharam para os homens libertos, eles não olharam para os homens que foram libertos daquela possessão maligna, mas eles olharam para os animais, para os porcos, para os bichos. Quantas vezes nós também não agimos da mesma forma? Nós damos mais valor a bicho do que a gente. Nós damos mais valor a bicho do que ao ser humano. É o casal jovem de crente, casal jovem de cristãos que se casam, mas não querem ter filhos. No lugar de filhos, querem adotar animais. Isso é um reflexo da nossa sociedade, que dá mais valor a bicho do que a gente. Quer adotar um pet, uma cabra, um cágado, seja lá o que for, mas não querem seres humanos, pessoas. Isso é um reflexo que nós estamos vivendo. E nos tempos de Jesus não era diferente. Eles olharam para os porcos mortos, olharam para os endemoniados libertos e falaram: sai daqui, Senhor. Nós não te queremos aqui. Então, meus irmãos, Jesus se retira da cidade de Gadara, porque diz o texto no capítulo 9, verso 1, que ele entra no barco e volta para Cafarnaum novamente. A cidade de Gadara teve o privilégio de receber Cristo, mas eles demonstraram a incredulidade do coração deles. Eles não receberam Jesus verdadeiramente. Eles rejeitaram a Cristo, como os judeus também fizeram, rejeitaram Jesus. Então Jesus não só foi rejeitado por judeus, Jesus foi rejeitado por gentios também. E quando Jesus prega entre os judeus, atravessa o mar, prega entre o povo de Gadara e os gentios, Jesus já está mostrando aqui que o ministério dele não está resumido a um povo, a uma raça, a uma etnia. Algumas considerações, irmãos, para nós, nessa noite de hoje, que eu considero importantes. Primeira delas, quando se trata, irmãos, de possessão demoníaca, nós temos que evitar 2 extremos, que muitas vezes nós caímos nele. O primeiro extremo é aqueles que negam em absoluto a possibilidade de uma possessão maligna. E o segundo extremo é aqueles que acham que tudo é demônio. Por que é importante eu introduzir as considerações finais com essa palavra? Porque nós temos que evitar esses 2 extremos. E esses 2 extremos, eles são terríveis. Tem gente que vê demônio em tudo, mas tem gente que não vê a ação do diabo em nada. Qual dos 2 está correto? Nenhum dos 2. Os 2 estão errados. Por um lado, nós temos hoje dentro da igreja um monte de pessoas altamente incrédulas. Altamente incrédulas. Que muitas vezes, diante de uma possessão maligna real, elas dizem: não, isso é um problema mental, psiquiátrico, essa pessoa tem que ser colocado nela uma camisa de força e levar ela para um hospital psiquiátrico. Eles sempre encontram uma explicação racional para coisas que é espiritual. Alguns teólogos vão dizer que não existe, por exemplo, mais possessão maligna hoje.
Essa possibilidade só existia nos tempos de Jesus. Depois que Jesus morreu crucificado, que cumpriu a obra de redenção, os demônios não podem mais possuir nenhum ser humano. Eu entendo, irmãos, que no ministério de Jesus houve uma atividade maior de possessão maligna, porque Jesus veio para confrontar o reino das trevas. Então, se você ler os evangelhos, você vai ver em diversos momentos pessoas endemoniadas no ministério de Jesus. Então, quando Jesus encarna, os demônios ficam furiosos, porque eles sabiam que estava chegando o fim deles. E Jesus disse: eu vim para amarrar o valente e saquear os seus bens. O valente é Satanás, os bens são as almas cativas. Então Jesus amarra Satanás e despoja Satanás, tirando as almas de debaixo do império das trevas, como nós cantamos nessa noite hoje. Por isso a atividade de possessão era maior. Isso significa que hoje não pode mais acontecer uma possessão maligna? Claro que não. Isso pode acontecer hoje. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte: o que de fato a Bíblia narra como possessão maligna eram problemas psiquiátricos. Naquela época a medicina não era avançada, a neurociência. Então muitas pessoas tinham problemas reais cerebrais e as pessoas atribuíam a demônios. Se esse pensamento está correto, a gente vai ter problema. Primeiro, os autores bíblicos inspirados erraram, porque eles poderiam ter falado que era uma doença. E há momentos em que eles falam que é uma doença produzida por uma possessão maligna. Eles afirmam as duas coisas. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu queria falar para nós é que é possível, sim, uma pessoa ser possuída por um espírito maligno. Satanás, ele tenta, ele oprime e ele pode possuir uma alma ou uma vida. Agora, é importante frisar que Satanás, ele pode tentar um crente, ele pode oprimir um cristão, mas jamais ele pode possuir um cristão. Um cristão verdadeiro nunca pode ser possuído por Satanás. E se um dia isso acontecer, é uma prova visível, real e cabal, que ele não é um cristão, que ele não é um crente verdadeiro. Então, se você é um crente, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então a Bíblia mostra para nós em várias passagens que nós estamos seguros na mão de Cristo. Aquele que está em Cristo, maligno não lhe toca. 1 João fala sobre isso. Irmãos, eu sei que o nosso imaginário, ele é muito explorado pela mídia. Nós temos filmes, por exemplo, como Constantine, o Exorcista, que fala sobre possessão maligna. E muitas vezes aquilo que é registrado no filme não condiz com a realidade. É algo mais folclórico aquilo que aparece no filme. Todavia, eu creio na possibilidade, sim, de Satanás possuir uma pessoa. Eu mesmo, por exemplo, já tive algumas experiências com respeito a isso. Talvez meus amigos reformados que vão escutar pela internet vão se escandalizar. Mas eu os amo profundamente. Houve uma época, eu digo isso porque foi algo tão marcante e as evidências foram tão reais, que até hoje ficou marcado na minha mente, na minha memória. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava na cidade, em Itacaimbó. Era época de carnaval. Eu estava na casa da avó da minha esposa, com ela, e um irmão ligou para mim. Um irmão lá da Igreja Batista da cidade. E ele disse: irmão, Roberto, você está onde? Eu disse: eu estou na Rua Velha. A cidade de Itacaimbó se resume em duas ruas, a Rua Velha e a Rua Nova. Eu estava na Rua Velha. Eu disse: eu estou na Rua Velha, na casa da avó da minha esposa. Ele disse: estou passando aí para a gente ir para uma missão. E eu não sabia que missão era. Eu disse: é para onde, irmão? Eu já lhe digo. E eu lembro que alguns minutos o irmão veio caminhando na BR. E ele veio com o chapéuzão de vaqueiro dele, né? Ele gostava de usar aquele tipo de chapéu. E ele me viu, ele disse: irmãos, vamos lá. O chileno ficou na casa da avó dela. E eu fui com ele. E ele me levou numa rua, a rua muito estreita, estava assim de gente. Quando você vê uma rua cheia de gente no interior, duas coisas: ou estão dando dinheiro ou é briga. E quando eu olhei assim, eu disse: é briga, irmão? Aí o irmão disse assim: não, é briga não. Eu disse: é o quê? Ele disse: a gente vai ver.
E eu fiquei apreensivo, né? Meio com medo. E a gente chegou diante da casa de uma senhora. Estava um amontoado de gente na porta da senhora. E o povo, chegou os irmãos. E quando eu coloquei a cabeça na casa da senhora, por dentro do portão, a casa só era sangue. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida dentro de uma casa. Parecia que tinha matado alguém, cortado o pescoço de alguém, derramado sangue por tudo que é lugar. Quando eu olhei aquelas poças de sangue dentro da casa, uma senhora segura no portão e diz assim, socorro, me ajude. E eu olhei para o irmão e disse, o irmão vai entrar? Aí o irmão disse, vou. Então o irmão vai na frente, eu vou atrás, orando. Eu estava com medo. Quando ela abriu o portão, irmãos, ela disse, ajude meu filho. Quando ela abriu o portão, que a gente entrou, ela fechou o portão e foi para a rua. E ficou eu e o irmão preso dentro da casa com um rapaz. Pensa que não, veio um jovem com seus talvez 20 e poucos anos, não sei a idade dele. Era um traficante de drogas da cidade. E ele veio só de cueca. Todo retalhado, da ponta da cabeça até embaixo. Com 2 cacos na mão, que era de copo que ele havia quebrado, e ele passava no corpo. E ele pegava o sangue e colocava na boca dele. Irmão, eu nunca vi uma cena daquela na minha vida. E ele olhou para mim e para o irmão e disse, agora é vocês dois que eu vou beber o sangue. Poxa, eu vou empurrar o irmão e vou correr. O irmão não teve dúvida, o irmão cheio de fé e eu cheio de medo. E o irmão disse assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Cristo. Quando ele disse isso, o jovem caiu no chão, em uma cena muito horrorosa que não dá para contar. Irmãos, eu não tenho dúvida que ali era uma possessão maligna, real. Eu nunca tinha passado uma experiência tão dolorosa como essa. Ver uma mãe chorando, um filho se cortando e bebendo o próprio sangue. Eu lembro que isso era mais ou menos, talvez 11 horas da noite, quase meia-noite. O povo, né, lá do lado de fora vendo a cena, e aquele jovem, de repente, ele toma a lucidez, e ele vê a casa cheia de sangue, e ele queria fugir porque achou que tinha matado alguém. E a gente foi conversar com ele, tentando explicar a ele. Eu sei que nessa noite, Deus me proporcionou ver uma cena horrível como essa. Eu estava com a camisa branca, e eu cheguei em casa com a camisa cheia de sangue. Porque ele veio abraçar a gente depois para agradecer, né? E eu olhei para o irmão e disse, irmão, me perdoe pelo meu medo, por ter exposto o irmão, porque ele é bem mais velho do que eu, deveria assumir a frente. Mas como ele já tinha vivido muito, já era mais velho, né? Eu podia ir primeiro, eu ainda tinha uma vida inteira pela frente. Irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Que por um lado a gente não deveria negar a possibilidade que isso aconteça, mas por outro lado, a gente também não pode ver demônio em tudo. E é o que acontece hoje na mente de muitas pessoas. Que vem demônio em tudo, em marca de sapato, de camisa, garrafa de Coca-Cola, tampa de cerveja, marca de moto. As pessoas começam a ver demônio em tudo. E esse também é um problema. Então a gente precisa evitar 2 extremos. E já teve situações de pessoas que me chamaram para orar por pessoas que aparentemente estavam possessas e a gente repreendia, a pessoa ficava zombando. Aí quando o irmão disse, vamos chamar a polícia, o demônio saiu. Então não era possessão. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então, irmãos, devemos evitar 2 extremos. O primeiro extremo é negar a possibilidade que isso aconteça. E o segundo extremo é ver demônio em tudo. A segunda consideração que eu trago para nós é a seguinte. Jesus tem poder e autoridade sobre a força das trevas. E um dia irá julgar Satanás e os demônios. Irmãos, tem um texto lá no livro de Romanos, capítulo 16, verso 20, que diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Satanás na cruz do Calvário, ele foi esmagado por Cristo. Você lembra que quando Adão e Eva caíram lá no paraíso, Deus falou, da semente dela vai vir um que vai esmagar a sua cabeça, enquanto você vai ferir o calcanhar dele. Sabe quando isso aconteceu? Na cruz. Na cruz, Satanás abocanha o calcanhar de Jesus, e na cruz, Jesus pisa a cabeça da serpente e ela está agonizando até o dia do juízo final. Nós podemos ter a certeza, meus irmãos, que na cruz do Calvário, Jesus triunfou sobre principados e potestades. Isso é um ensino bíblico. O que significa triunfar? Significa que eles estão derrotados por Cristo. Terceira consideração, meus irmãos, o pior domínio de Satanás talvez não é o que aconteceu com o Gadareno, mas o pior domínio de Satanás é o que aconteceu com a cidade de Gadara.
Por um lado, a gente vê 2 endemoniados possuídos e que foram libertos por Cristo. E a gente vê uma cidade incrédula, morta em delitos e pecados, rejeitando Jesus. Quem mais estava sobre o domínio das trevas? Os 2 endemoniados ou a cidade de Gadara? O povo de Gadara estava mais dominado por Satanás do que qualquer outras pessoas. Às vezes a gente acha que a pior possessão na vida de um homem é a pessoa que tem o demônio controlando suas faculdades. Mas não é. O pior domínio de Satanás é manter uma pessoa presa na incredulidade. Por que é importante eu frisar isso para nós? Porque muitas vezes a gente acha que o macumbeiro ou o bruxo é mais de Satanás do que o ateu numa faculdade. Mas os 2 estão sob o domínio das trevas. Houve esperança para os 2 endemoniados. Mas a cidade rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou o Senhor. Eu acho que nós devemos ter mais medo, como disse certa feita alguém, não da possessão do gadareno, mas da possessão de Judas. O gadareno vivia dentro de cemitérios, dava sinais, ele se feria com pedras. Mas Judas diz que Satanás entrou nele e ele foi entregar Jesus consciente. Não ache você que está aqui nessa noite, porque talvez nunca foi possuído ou teve suas faculdades dominadas por Satanás, que você não é dele. O Evangelho mostra que você ou está em Cristo, ou está em Adão, ou foi liberto do império das trevas, ou é escravo de Satanás. Para você ser escravo de Satanás e dominado por ele, você não precisa fazer pacto com ele. Quem não está em Cristo está sob o domínio das trevas. Quem não está em Cristo está morto em Adão. E você precisa entender isso. Todo ser humano que vem a esse mundo, ele já vem dominado pelo poder das trevas. Até seu bebezinho bonito, anjinho, fofinho. Ele precisa de uma obra de Cristo na vida dele, de uma obra transformadora no coração dele. Eu queria que você olhasse para a possessão maligna e você não descartasse a incredulidade do homem. O mundo incrédulo, o mundo que rejeita Jesus, está sobre o império do mal. Ainda que Satanás não domine as faculdades mentais dessa pessoa. E por fim, quando Cristo, irmãos, ele chega a um lugar, por meio do Evangelho, sempre haverá 2 coisas. Haverá libertação e conversão e haverá rejeição. Irmãos, quando Jesus veio para os seus, muitos judeus se converteram na época de Cristo. Mas muitos judeus rejeitaram Jesus. Gentios ouviram o Evangelho e abraçaram Cristo. Mas outros gentios rejeitaram Jesus. Oh, meus irmãos, onde o Evangelho de Jesus chega, essas 2 coisas sempre vai acontecer. Conversão, libertação de pessoas e rejeição a Cristo. Essas 2 realidades acontecem quando o Evangelho de Jesus é pregado. E eu penso que nós deveríamos ter isso bem firme em nossa consciência. Muitas vezes a gente vai pregar o Evangelho de Cristo, pessoas vão se converter e naquele mesmo lugar, pessoas vão rejeitar a Cristo. Em alguns lugares, pessoas serão libertas do domínio das trevas. E no mesmo lugar, pessoas se manterão sobre o domínio das trevas. Nessa noite de hoje, eu queria falar com você que está no nosso meio. É você mesmo. Que acha que por nunca ter sido possuída em suas faculdades por um espírito maligno ou possuído, você não tem parte nenhuma com Satanás. Pode ter certeza de uma coisa: se você não tem Cristo como Senhor da sua vida, você está sobre o império das trevas. O que significa isso? Você está sobre os domínios de Satanás. Você está sobre a autoridade do diabo sobre a sua vida. E o que você precisa? Fazer uma oração de quebra de maldição? Não. O que você precisa é clamar a Cristo e dizer: Senhor, mentira desse império das trevas, mentira dos domínios de Satanás, e me transporta para o reino da luz. Me concede arrependimento e que eu possa reconhecer-te como o único Senhor da minha vida. Somente assim você pode migrar do reino das trevas para o reino do nosso Senhor Jesus.
Uma pessoa que foi possuída por um espírito maligno e foi liberta, ela pode não se converter e ela pode ser possessa novamente. Mas uma pessoa que foi liberta por Jesus, teve seu coração transformado, nunca mais Satanás possui essa vida. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Que nessa noite Deus possa ministrar isso ao seu coração. O nosso Senhor Jesus, Ele tem domínio sobre a força e sobre o poder das trevas. Não acho que nós estamos em uma batalha espiritual onde Cristo, Ele está levando uma surra de Satanás. E no fim, Ele vence. Os demônios falaram: Filho de Deus, viesse nos atormentar antes do tempo. Eles reconheceram que Jesus era Senhor e tinha poder de julgá-los. Irmãos, os demônios temem mais a Deus do que muitos pecadores. Quando eu estou dizendo que eles temem mais a Deus, não é que eles obedecem a Deus. Eles são rebeldes contra o Senhor. Entretanto, eles têm medo de Deus. Os demônios tremem diante de Deus. E eu e você, muitas vezes, não temos esse mesmo tremor. Nós, muitas vezes, chegamos em um culto como esse, diante da presença do nosso Deus, aonde os demônios tremem diante dele, e nós tratamos com desdém. Os demônios não chegaram tão longe como muitas vezes você tem chegado, de vilipendiar o culto a Deus. Os demônios tremem e têm medo diante do Senhor. Filho de Deus, vieste nos atormentar. Satanás, ele não treme diante de sua Bíblia aberta no Salmo 91 dentro da sua casa. Pode ter certeza disso. Satanás não treme porque você está usando uma roupa de crente. Satanás também não treme porque você fala glória a Deus, aleluia, amém, varão. Mas tem uma coisa que Satanás ele treme. É aquele que está em nós. Cristo, o Senhor. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai. Como nós somos, ó Deus eterno, tão pequenos diante do teu grande poder, Pai. Outrora, Senhor, nós andávamos nas trevas. Éramos escravos de Satanás. Vivíamos sobre o império e os domínios do diabo. Mas um dia, ó Deus, a tua luz brilhou de forma intensa e profunda. E o Senhor nos arrancou do império das trevas. O Senhor despojou Satanás e nós éramos esse despojo, Senhor. E o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Eu oro, ó Deus, em gratidão a Ti por esse grande feito que Tu realizastes nas nossas vidas. Os endemoniados que viviam em sepulcro sobre os domínios de Satanás também refletem, ó Deus, a nossa antiga vida, pois nós estávamos mortos em delitos e pecados e sobre o domínio das trevas, até que o Senhor atravessou a outra banda e veio ao nosso encontro, e veio em nossa Gadara, e libertou a nossa vida. Eu oro, ó Deus, por pessoas que porventura estão aqui nesta hora, estão como aqueles moradores de Gadara, com o coração duro, rejeitando a Cristo. Ó Deus, que nesse momento o Senhor esmiúce esses corações, não entregue esses corações à incredulidade, a rebelião, mas que esses corações sejam transformados pelo poder que há no Evangelho de Cristo. Nos dá sabedoria, ó Deus, e discernimento, com respeito, ó Deus, à atuação de Satanás, pois cremos, ó Deus, que mesmo com a cabeça machucada, ele é a velha serpente que ainda continua rastejando até o dia do juízo final. Que possamos, ó Deus eterno, verdadeiramente temer e tremer diante do Senhor,
como os demônios tremem, Pai, porque reconhecem o teu poder, reconhecem a tua soberania, reconhecem a tua grandeza, reconhecem a tua imensidão. E sem dúvida, Senhor, nessa noite de hoje, em meio a esse culto solene, a essa oração, os espíritos malignos, Senhor, espalhados por mundo afora, podem confirmar essa realidade. E muitas vezes nós, que temos o conhecimento da tua palavra, sabemos o quão grande tu és, não trememos diante da tua presença, diante do teu poder, diante da tua soberania. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, meu Pai, que possamos verdadeiramente reconhecer que tu és o Filho de Deus, ó Cristo, e que possamos sujeitar a ti os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Alguém certa feita disse que os demônios reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, reconhecem que Ele é Senhor, mas eles não amam a Cristo. É por isso que é possível você que está aqui reconhecer que Jesus é Filho de Deus, que Ele é Senhor e não amá-lo, porque os demônios fazem isso. A diferença entre um santo e um demônio é que o santo reconhece que Cristo é Filho de Deus, teme a Ele e o ama. Os demônios não. Eles reconhecem que Cristo é Filho de Deus, tremem de medo, mas não o amam.